capítulos. Acho que esse jogo, marcado para as 2h30 da tarde, entre o Zenit e o Krasnodar, pode nos trazer bons elementos a negociação. O que o staff do atleta garante é que não can nesse sábado no Brasil, depois de curtir alguns dias de folga com a família na Europa. A ideia é que possa ser contratado ainda durante o fim de semana. É muito provável que nas próximas horas até eu grave um outro vídeo falando que o Claudinho é jogador do Flamengo, tá? Porque o Zenit aceitou a oferta. Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Mengão, galera. Então, se você está chegando aqui no nosso canal nesse sabadão aí, dia 13 de julho de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo no mercado da bola, que está quentíssimo, galera. Se você é novo, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos para mais um papotão de notícias diárias do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Mas não é pênalti. Para mim, uma vergonha o que o VAR fez ontem. Foi horroroso, horrível esse lance. Não foi nada, absolutamente nada. É exatamente isso que o Paulinho falou aqui. Quando ele faz a alavanca, ele põe o pé para trás, o jogador do Fortaleza tá, o pé do Pedro do Flamengo atinge o Pedro do Fortaleza. É quase um trava-língua isso, né? O pé do Pedro. Mas, enfim, não foi nada. Achei que o VAR errou. Olha, horrorosa essa arbitragem aí. Você ia falar o pé do Pedro é preto aí? É isso aí. Não dá um trava-língua? Trava-língua, é. A gente faz isso, exercício de fonoaudiologia. Fala, Léo. É um lance dificílimo, Cacau. Acho que do mesmo nível daquele do Paulinho. A gente escutou o áudio do VAR e na comunicação ali um dos integrantes fala sobre imprudência, que é um critério, escutando depois também no pós-jogo o PC de Oliveira no Sport TV, que é um cara com maior fundamentação para falar do aspecto da arbitragem. Esse é um critério que tem que ser levado em consideração. O contato existe do Pedro com o Pedro Augusto, mas o jogador que vai fazer o desarme, por a bola estar no controle do Pedro, ele tem que ter cautela e precaução, e ele foi imprudente no lance. Por mais que o Pedro chute o Pedro Augusto, para mim, pênalti. Revendo depois, escutando a opinião do PC, ele acabou me convencendo. Se o Pedro Augusto já tivesse conquistado o espaço, aí poderia ser marcado falta do Pedro. Como o espaço ainda estava em disputa e quem tinha o controle da bola era o jogador do Flamengo, dá para a gente dizer que o Pedro Augusto do Fortaleza foi imprudente na jogada. Por isso, pênalti. Se ele já tivesse o espaço e por acaso o Pedro faz o arremate, aí falta do jogador do Flamengo. A gente está vivendo um momento muito delicado, né? Quem apitou o jogo ontem foi a Edna. E eu torço muito para que dê certo a arbitragem da Edna, que já fez Copa do Mundo, já apitou outros grandes eventos. Se não me engano, ela vai para a Olimpíada agora. Mas aí, quando você vai vendo nos chats as opiniões, parece que mistura muito essa questão dela ser mulher. E aí as pessoas já, só porque ela é mulher e não sei o quê. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente analisa, a gente não está analisando a Edna mulher, a gente está analisando a Edna como árbitro de futebol. E ponto. Então não tem discussão quanto a isso, mas tem gente que já leva para o outro lado. Mas isso aí, Cacá, isso aí é idiotice já, né? Por favor, né? A gente tem que pegar esses caras que fazem isso, tem que tirar e nem ler e nem fazer. Uma coisa é a arbitragem, a gente vê se foi pênalti ou não, a gente aqui tem uma diferença de opinião, né? Não, mas tem outros lances. Eu não marcaria nem falta, eu deixaria lance normal, foi chutar, bateu lá, beleza, mas aí tem essa determinação. É que também tem muita coisa que a gente aqui do lado de cá, a gente não sabe o que é a determinação que passam para os árbitros também. Né? Que nem é uma conduta temerária, imprudente. Então, a gente não sabe o que eles falam. Se o cara vai falar que era uma conduta imprudente pro Júnior Baiano, pro capitão. É outro futebol, é outra coisa. A gente tem a nossa visão. O lance do Gabigol. Cabra, por favor, posiciona o lance do Gabigol, que eu não tenho o nome, infelizmente, dela aqui. Acerta também. E a gente não tem imagem do VAR para mostrar esse lance do Gabigol. Ela acertou. Que faz um gol irregular porque o Carlinhos estava em posição de impedimento, né? Foi bem demais as duas. Acertaram. Eu ouvi, desculpa, na transmissão, dizendo absurdo, não sei o que, tiraram o gol do Gabigol, porque o Gabigol voltou. Né? E todo mundo estava torcendo para ele fazer um gol. Né? A gente se atém muito aos erros da arbitragem, mas quando
acontecem acertos difíceis, porque nem sempre eles são fáceis, a gente não ressalta. Então, acho que é importante. Perfeito. Questão da recomendação que o Jameli passa. Botafogo e Vasco, São Januário. Tem um lance do Hugo Moura com o Tietê, uma dividida que é cartão vermelho, sem discussão. Esse ano? Esse ano. Uma dividida do Hugo Moura com o Tietê, em que o Hugo Moura entra muito forte na jogada. Não aconteceu a revisão do lance e no campo também não se viu que era para um cartão vermelho. Na rodada seguinte, Corinthians e Vitória. O Yuri Alberto chuta uma bola para trás e o contato dele, no final do movimento dele, ele acaba raspando no jogador do Vitória. Claramente não era um lance para VAR e não era um lance para expulsão. Mas, por conta do erro na rodada anterior, nitidamente havia uma recomendação para que lances desse tipo, em que o movimento do jogador é finalizado atingindo o outro, para que fosse revisto pelo VAR. Não era. O do Yuri Alberto era um lance para cartão amarelo, como foi dado no campo, segue o jogo. Mas, por conta do erro na rodada anterior, houve uma recomendação para que os árbitros tivessem mais cautela nesse tipo de lance. Antes da gente colocar os outros gols, o Lucero faz um belíssimo gol. Eu já vou começar a live dando a informação principal. Muita gente me pergunta, Pirado, e o Claudinho vem para o Flamengo, não vem? Então, eu digo, de acordo com tudo que eu estou apurando, de acordo com pessoas que eu mandei mensagem hoje, que me responderam, fortíssimas dentro do Flamengo, e uma delas, inclusive, próxima ao staff do Claudinho, está praticamente fechado. Essa foi a declaração que eu recebi de pessoas grandes no Flamengo e que eu recebi, inclusive, dessa pessoa que eu conheço, que é muito próxima ao staff do Claudinho. A notícia é, ele está praticamente fechado. Hoje ela está repercutindo, mas eu sempre procuro dar informação de acordo com a minha informação. Eu não quero ficar em cima da declaração de ninguém, copiando informação de ninguém, porque para eu falar alguma coisa nos meus vídeos, é porque eu apurei, é porque eu corri atrás. E vocês sabem, eu fui um dos primeiros a falar dessa situação que o Claudinho quer muito jogar no Flamengo. O Claudinho quer muito jogar no Flamengo. O Claudinho quer muito voltar para o Brasil. O Claudinho, como eu disse há 2 dias, e que agora muita gente já está passando a mesma informação, ele tem uma grande vontade de voltar ao Brasil, inclusive porque ele ainda sonha disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção brasileira. Ele sabe que no futebol russo, ainda mais com a guerra, está muito isolado. Eles não estão nem tendo uma grande visibilidade, né, no futebol europeu. Então, o Claudinho voltando para o Flamengo, ele sabe que ele vai ter, assim, mais chances de defender a seleção brasileira. O que acontece? A informação que foi trazida, né, lá atrás pelo Paparazzo, de que o Flamengo ofereceria 14 milhões de euros, o Flamengo chegou a oferecer 15 milhões de euros pelo Claudinho. O Flamengo ofereceu para o Zenit. Qual é a grande diferença dessa negociação para as negociações passadas do Flamengo com o Claudinho? O Zenit quer negociar. É aí que está o trunfo do Flamengo. Nas 2 últimas vezes que o Flamengo foi forte atrás do Claudinho, o Zenit não queria negociar o Claudinho. O Zenit, para falar a verdade, ele estava cagando para o Flamengo. O Zenit nem atenção ele deu para o Flamengo, e a gente dizia isso aqui. O Zenit, ele sempre dificultou uma negociação entre o Claudinho e o Flamengo, porque no ano passado, na janela passada, o Claudinho já queria voltar para o Brasil, já queria voltar para o Flamengo. Só que agora o Zenit contratou um meia russo, né? Gastou caro com esse meia da seleção russa, e o Zenit já aceita negociar o Claudinho. Agora, isso é o ponto positivo. O Zenit aceita. Então, o Flamengo está disposto a abrir o caixa. O Zenit está disposto a vender. Tudo indica que essa negociação vai ser concretizada. Aí me perguntam, por que você não crava essa informação? Porque o Zenit não precisa de dinheiro. O Zenit, para quem não sabe, ele está ligado à empresa de gás lá da Rússia. Ao gás russo. É muito dinheiro. É um dinheiro que não acaba, o dinheiro do Zenit. Então, o que acontece? Eles não vão ceder na negociação.
Se o Flamengo quiser contratar o Claudinho, ele vai ter que gastar mais do que 15 milhões de euros. O Zenit pede 18 milhões de euros. 18 milhões de euros é muito dinheiro. O Claudinho seria 2 milhões de euros mais caro do que o De La Cruz, se o Flamengo pagar 18 milhões de euros. Agora, cabe uma negociação? Sim, eu acho que cabe. Mas pelo que eu falei com essa pessoa, que é muito próxima ao staff do Claudinho, ela acha que o Zenit não vai baixar de 18 milhões de euros. Quer tirar o Claudinho? Bota 18 milhões de euros no jogo. Se não, eles acham que não vai acontecer. Eu já acho que pode fechar por 16,5, 17. Aí me perguntam, vale a pena, pilhado, o Claudinho por 18 milhões de euros? Eu vou ser bem franco. Eu não acho. Eu acho um baita jogador. Eu acho um cara que vai somar muito no Flamengo. Mas 18 milhões de euros é muito caro. Eu quero lembrar para vocês que o Zenit contratou o Claudinho por cerca de 15 milhões de euros. Eles estão aumentando o valor de mercado do Claudinho em 3 milhões de euros. Agora, é um meia. O Flamengo está precisando de um meia. O Flamengo só tem o Arrascaeta e já queria o Claudinho há muito tempo. Vale lembrar que o Arrascaeta muitas vezes está sem condições físicas, está tendo muita lesão. Agora, o que me surpreende é por que o Flamengo gasta tão mais do que os outros clubes para contratar. Você vê o Felipe Anderson do Palmeiras. Fizeram pesquisa de mercado. Foram atrás de um cara que estava livre. Não vai sair por 18 milhões de euros. O Flamengo já contrata o De La Cruz por 16 milhões de euros. O Léo Ortiz por cerca de 11 milhões de euros. O Vinha também foi caríssimo. Eu acho que o Flamengo, às vezes, ele exagera nos valores das negociações. Mas como eu estou aqui para dar informação, até mais do que opinião, Claudinho nunca esteve tão perto do Flamengo, tá? Claudinho está muito perto do Flamengo. O Everton Cebolinha foi cerca de 15 milhões de euros, foi 75 milhões de reais. O Flamengo gasta muito, mas o Flamengo está disposto a pagar, o Flamengo está disposto a contratar o Claudinho. E uma informação que também é importante para o torcedor do Flamengo: o Tite quer o Claudinho. Quando me perguntam, mas o Claudinho vem para ser titular, o Tite aprovou o Claudinho. Vale deixar claro que o Tite já convocou o Claudinho para a seleção brasileira, tá? Já convocou. Então, é uma situação que o Tite quer o jogador, o Tite quer contar com o Claudinho, e o Claudinho vai sim ser um grande possível reforço do Flamengo. A negociação está muito próxima de ser concretizada. O Flamengo está totalmente focado nessa negociação. Então, o Flamengo deve fechar em breve com o Claudinho. O Zenit está esperando aí a Supercopa da Rússia, que ele vai disputar a final pelo Zenit, e depois ele deve ser contratado. Vale lembrar que dos times fortes aí no mercado, vários já fizeram contratações nessa janela. O Botafogo contratou o Almada. O Botafogo contratou o Alan, que foi volante da seleção brasileira. O Palmeiras fechou o Felipe Anderson. O Palmeiras está atrás de novos reforços. E o Flamengo ainda não anunciou nenhuma grande contratação. E também vale lembrar que o Flamengo está precisando de elenco. Porque quando você bota aí o Flamengo para usar time reserva, né? Quando você bota o Flamengo para jogar com time reserva, o Flamengo não ganha. E aí vem a desculpinha da torcida do Flamengo. Pilhado, mas estava com o time reserva. Se é para fazer um elenco super poderoso, né? Se é para fazer um elenco galáctico, e você não ganhar quando tem o time reserva, eu não consigo entender. Por que investir tanto para ter um elenco? Então fica só com o time titular. É simples assim. Então, aqui mesmo, o Elimar já manda, Flamengo não ganha nada com essa desgraça do Tite. Anota aí. Olha aí, Tem o torcedor que às vezes fica revoltado, né? Às vezes o torcedor fica revoltado. Eu adoro aqui, Eu adoro. Sempre tem um bobão e aí eu boto eles para estar aqui. O Senna, que é um pela-saco, que nem a foto ele coloca, geralmente o frouxo, ele não coloca nem a foto. Eu tô aqui, eu boto a cara. Aí ele bota Espanha de esquerda, seu babaca, que eu comemorei a eliminação da França, né? Por ser comunista. Então, para você, Senna, um beijinho. Eu quero que você vá para aquele lugar. Eu cago pro que você fala. Que bom que você está me dando audiência. Que bom que você é uma das 800 pessoas
que está aqui na minha live. E obrigado por ser tão burro de dar audiência para quem você não gosta. Avançadas. Mas a Lazio não vai facilitar. A Lazio não vai facilitar para o Flamengo. Não é um jogador que a Lazio está louca para se livrar. Então, vai ser difícil a negociação. Não vai ser fácil uma negociação. É um jogador que joga na Lazio, não é um jogador que está encostado. O Flamengo quer como volante e vale deixar claro, tá? Que o Wallace, que foi contratado agora, o Wallace eu acho que foi pelo Cruzeiro. O Wallace que foi contratado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro contratou muito, era um desejo antigo do Flamengo para volante. Era um desejo antigo. E o Flamengo perdeu. O Cruzeiro fechou. Então, o Flamengo quer um volante e vai atrás do Marco Antônio, mas não tem nada. Muita gente já disse que ele está fechado. Ele não está fechado, tá? Não está. O Gilvan Rafael ele manda: boa noite, filhado. Meu amigo, o Claudinho vai cair como uma luva no nosso Mengão. Cara, eu também acho um bom jogador. Tá vendo esta placa de som aqui? Sabe O Flamengo às vezes negocia mal. Eu acho que o Flamengo tem que tentar pechinchar mais. O Flamengo topa muito cedo o valor. Vai negociando. Ninguém vai pagar 18 milhões de euros pelo Claudinho. Ninguém. Então o Flamengo pode negociar. O Flamengo pode fingir que não vai. Eu acho que às vezes falta negociação nesse Flamengo. Tenta fechar por 16, por 15, que foi o valor oferecido. Não topa tão rápido. Porque o Flamengo gasta muito mais do que os outros para contratar. E eu costumo dizer, do jeito que o Flamengo gasta para contratação, o Flamengo tinha que ganhar muito mais do que ganha, tá? Isso é uma crítica mesmo, é uma crítica construtiva. Eu acho que essa diretoria do Flamengo, gastando o que gasta, o Flamengo não ganhou nada no ano passado. Nada. O Flamengo às vezes afrouxa, como agora no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ele tem muito mais dinheiro que os outros. O Flamengo gasta muito mais dinheiro que os outros. O Flamengo tinha que estar sobrando mais na frente. O Flamengo foi segundo colocado no grupo dele na Libertadores, que tem o Bolívar. O Bolívar como líder. Então eu acho que para o que o Flamengo gasta e o que o Flamengo arrecada, que arrecadou 1 bilhão e 500 milhões de reais, o Flamengo, para mim, tinha que ser uma superpotência mais imbatível do que é hoje. O Jefferson manda: pilhado, você é foda. Claudinho deve ser jogador do Flamengo já nesse segundo semestre. O portal Eurofutebol entrou em contato com um dos representantes de Claudinho e ele teria confirmado que o jogador já fechou com o Flamengo. Abre aspas para o portal. Os clubes já chegaram a um acordo? Resposta: sim. O empresário respondeu que sim. Vale ressaltar que a fonte ligada à diretoria que a gente conversou ontem do Flamengo nega que já tenha a palavra final do Zenit. O GE confirmou que a negociação entre Flamengo e Zenit por Claudinho avançou nos últimos dias. As partes, enfim, estão próximas de um acordo em torno de 18 milhões de euros, 106,9 milhões de reais. Internamente, o clima no Flamengo é de otimismo, tá? Lá no Ninho, otimismo total. O Zenit, contudo, está focado na final da Supercopa da Rússia contra o Krasnodar neste sábado, às 14h30 de Brasília, em Volgogrado, Volgogrado. O clube conta com o Claudinho para a decisão. Mais flexível a aceitar fazer o negócio com o Flamengo, o Zenit contratou no fim de junho o meia russo Maxim Glushenkov. E ele estava no Lokomotiv, 24 anos. Além disso, encaminhou aí a contratação do meia sérvio Ivan Ilić, de 23 anos. A informação que temos vinda de lá é que o Zenit pediu que não vazasse nada de um possível acerto antes da decisão da Supercopa. Por isso, acredita-se que fontes ligadas ao Flamengo estejam negando. Vamos falar de mais uma notícia boa de jogador que fez muita falta nos últimos... E o Diegão ele não tinha conseguido ainda essa minutagem, não tinha conseguido ainda esse tempo. Foi o que dificultou uma ida dele para o futebol inglês, segundo o seu empresário. Porém, ele jogando no futebol português, ele consegue esses minutos, ele consegue atingir essas metas e aí acaba que facilita uma ida dele para o futebol inglês, onde, segundo o empresário dele, é a meta para que ele chegue. Bom, falar agora de Claudinho, que deve fazer hoje o seu último jogo pelo Zenit. Como eu disse ontem no vídeo da tarde, ele foi relacionado para jogar contra o Krasnodar na Supercopa. E a situação é a seguinte:
Eu conversei agora de manhã com uma pessoa do Flamengo, porque o empresário do Claudinho deu uma entrevista por lá e falou que sim, Flamengo e Zenit já chegaram a um acordo. E eu perguntei para a pessoa, e aí? E a pessoa me disse, olha, andou muito, e o que a gente está esperando é que o Zenit finalize a contratação do Ivan Jolik, ou Ivan Lik, o nome do cara, que está voltando lá para o Zenit, ele que jogava no Torino, então ele está voltando para o Zenit. A ideia do Zenit é contratar esse jogador e liberar o Claudinho para o Flamengo. Foi o acordo que ficou feito. O Ivan Lik, ele volta para o Zenit e o Flamengo, e o Claudinho, ele vem para o Flamengo. Vale lembrar também, só para eu poder explicar isso aqui a vocês, que a situação do Claudinho foi a seguinte, das outras vezes, porque eu vejo muito torcedor falando assim, Flazoeiro, mas eu só acredito quando o Flamengo anunciar, só acredito quando o jogador chegar e tal. Hoje, a situação do Claudinho, ela é uma situação diferente das outras vezes. Por quê? A situação das outras vezes era a seguinte, o Claudinho, a situação das outras vezes é a seguinte, o Claudinho, como eu posso falar? Das outras vezes, o Claudinho, ele não tinha... eu tenho que usar a palavra certa. Ele não se envolvia. Ele dava assim ao Flamengo e falava assim, vai lá e fala com o Zenit. Vai lá e fala com o Zenit. Vai lá e conversa com o Zenit. Hoje não, situação diferente. O Claudinho foi ativo na negociação. O Claudinho, ele deixou claro que estava cansado, que queria disputar outros campeonatos, que queria outras oportunidades, que queria fazer outras coisas. Ele deixou muito claro, o próprio treinador do Zenit falou isso no meio da semana, falou, olha, se ele está cansado, ele precisa buscar realmente novos ares, se uma coisa não está boa, a gente tem que buscar aquilo que é melhor, mas também deixou claro que tinha que ser bom para o Claudinho, bom para o Flamengo e bom para o Zenit. E a situação é essa. O acordo entre os clubes estão fechados, conseguiram chegar num acordo financeiro, conseguiram chegar num acordo ali para o pagamento e agora ele deve fazer hoje a sua última partida, deve ser a despedida dele lá e o Zenit contratar o Ivan Lik e aí liberar o Claudinho até para vir assinar o contrato com o Flamengo. Esperar só para a gente trazer o desfecho dessa situação, mas a informação é essa. Obviamente a gente está em cima, obviamente aqui no canal a gente vai cobrir a chegada do Claudinho no Flamengo, a gente vai trazer para vocês a chegada do Claudinho no Flamengo e vai deixar, é claro, vocês por dentro de tudo que está acontecendo, de tudo que estará acontecendo, de tudo que estará se passando em nosso Mengão, tá certo? Galera... Nossa, tá fazendo um baita no Brasileirão mesmo desfalcado, tá? Para finalizar, né, que eu falo, né, falando do Alan jogando bem no meio campo, se bem que a posição dos dois, desse cara é meio campo, mas não é tão igual o Alan, né, o Claudinho, né, segundo o site terra.com.br, o Claudinho está próximo de ser jogador do Flamengo, né, eu já trouxe isso aqui, né, a gente está reforçando, né, cada dia que passa mais perto fica, e está muito claro que o Claudinho vai jogar no Flamengo, até porque... o Zenit aceitou a proposta do Flamengo de 18 milhões de euros, né? O Flamengo tinha oferecido 15, e aí depois, com o não do time lá da Rússia, eles pediram 20, e o Flamengo fez uma contraproposta de 18, e o time lá do Zenit aceitou, tá? Com a negociação perto do desfecho, aí o staff do Claudinho já recebeu o aval para preparar o material de despedida do jogador do Zenit. E é claro, para sua chegada ao Flamengo. O Flamengo pagará cerca de 18 milhões de euros, né, para contar com o Claudinho. O jogador vai assinar contrato de 5 anos com o Flamengo, tá? Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Tite, que é treinador do Flamengo, vem mantendo conversa com o Claudinho diariamente. O jogador, aliás, antes de embarcar para o Brasil, irá disputar a decisão lá da Copa da Rússia neste sábado contra o Krasnodar, né? Vai ser a sua despedida do futebol lá, vamos ver, de repente fizer uma festa para ele lá, vamos ficar de olho, né? A gente vai ter certezíssima que ele vai estar no Flamengo, embora, pelo que tudo indica, ele praticamente vai ser jogador do Flamengo, né? Não é ainda, mas vai ser, né? Dá vontade de fazer aqui, do Flamengo, né? Na manchete, mas não, quase, né? Então, falta pouco, né? Alguns detalhes aí estão sendo tratados, né? Da negociação, até a forma de pagamento, se vai ser à vista, se não vai ser, essas coisas que os caras estão se destrinchando lá, né? E pode ser anunciado já nos próximos dias, tá? E o que você acha aí
do Claudinho, e com isso parece que deu uma esfriada lá no Marcos Antônio, né, da Lazio, parece que deu uma esfriada. Eu acho que o Flamengo ou pega um ou pega outro, né, pelo que eu entendi aqui, ou os dois, né, mas se deu uma esfriada lá na negociação com o Marcos Antônio é porque a Claudinho está muito perto de ser concluída, ou se não, aquele negócio, né, como está perto de ser concluído, o Flamengo fica focando, né, no Claudinho, e aí terminando do Claudinho, anunciando o Claudinho, já pula de novo pro Marcos Antônio, né, que, cara, nunca é exagero jogador bom no time, né? Esse que é o ponto, né? Nunca é exagero, né? Ainda mais por esse monte de competição que tem aí, a gente tá vendo agora, por exemplo, quem tá sofrendo por causa da Copa América, e não vai parar, nenhuma data FIFA vai parar os campeonatos brasileiros, nada, cara, isso que é o problema, a CBF não vai parar, tá bom? Então, põe no comentário o que você acha aí, ó. Claudinho no Flamengo vai ser uma boa? Vai ser titular? Será o Claudinho no Flamengo? Será que vai ser titular? O que você acha? O Claudinho será jogador do Flamengo. O Zenit aceitou a proposta do Flamengo. O acordo entre Flamengo e jogador já tem há muito tempo, 5 anos de contrato, base salarial, enfim, tudo ajustado. Faltava o ok do Zenit, o Zenit aceitou. Inclusive, a informação que eu tenho, através de pessoas ligadas ao jogador e até mesmo familiares, que a equipe responsável pela rede social do Claudinho já foi acionada, já prepara material de despedida do Zenit, já prepara material de chegada ao Flamengo. Inclusive, essa pessoa da família do Claudinho me disse que os responsáveis pela rede social do Claudinho já se reuniram com os responsáveis pelas redes sociais do Flamengo para poder alinhar toda essa divulgação do material, e a pedido do Zenit, isso tudo está sendo, digamos assim, deixado escondido para não vazar, porque ele tem jogo super importante nesse sábado, uma final, segundo a pessoa me falou aqui da família, a final, contrato até 2029, a final da Supercopa, tá lá na Rússia, que é contra o Krasnodar, e ele tem esse jogo importante. Lembrando que o Claudinho tem contrato, na verdade ainda, com o Zenit até junho de 2027, mas a gente já vem falando isso aqui há muito tempo, que ele entende que o ciclo dele no Zenit chegou ao fim, que ele não tem mais nada a entregar lá na Rússia, até por questão de visibilidade, porque o Zenit não está podendo disputar as principais competições que são comandadas pela UEFA, por tudo que envolve o país, e agora o Claudinho está, de fato, muito próximo de assinar com o Flamengo. Inclusive, a informação que eu tenho que o Tite vem mantendo contato com ele, essa pessoa... Nação, essa janela de transferência do Mengão aí, que abriu, né? Nesta quarta-feira, já está sendo muito agitado, né? 3 dias só da janela de transferência agitada, o Flamengo já está quase fechado aí com o Claudinho, tem Marcos Antônio aí, tem alguns jogadores aí que Tite está pedindo. Provavelmente o Flamengo pode contratar aí um lateral direito aí, caso realize aí, confirme a venda de Werlin, lembrando que o Flamengo recebeu uma proposta de 12 milhões de euros aí, quer chegar até 15 milhões aí, se chegar a 15 milhões de euros, uma proposta para o Werlin, lateral direito do Flamengo, de apenas 18 a 19 anos, no máximo ele deve ter. O Flamengo não vai pensar 2 vezes e vai realizar essa venda. Mas Tite aí, junto com a direção do Flamengo aí, tá começando aí a possibilidade de alguns reforços, né? Porque teve a Copa América agora, perdeu muitos jogadores, mas vai ter novamente janela aí de amistosos da seleção, entendeu? Eliminatórios da Copa do Mundo de 2026, então o Flamengo vai perder novamente aí 5 a 6 jogadores aí que pode ser aí chamado, né? Tanto jogadores uruguais aí, são 4 uruguais, pode ser chamado aí, pode ser Pedro também, pode ser chamado aí, não duvido nada do Dorival chamar na próxima janela aí de convocação da seleção brasileira. O Flamengo está agindo forte no mercado, né? Notícia aí de última hora aí, nos últimos dias foi anunciado o Flamengo tem negociações avançadas com o Oscar e pode assinar aí um pré-contrato em breve, já que o vínculo do atleta com o clube chinês se encerra no final do ano, um grande sonho do Flamengo. Então o Flamengo pode voltar ao Brasil Oscar. De acordo aí com o portal da China, clavou que o jogador não vai continuar no clube e está retornando ao futebol brasileiro em julho. O veículo afirmou que ele vai jogar no Flamengo. Oscar está de saída, ele se retornará ao time Flamengo em julho. Julho agora, né? Abriu a janela de transferência, tem 3 dias. Então o Flamengo está assim de negociações avançadas. É um grande sonho do Flamengo há muito tempo.
Então o Flamengo agora planeja aí realizar esse sonho aí, seria a contratação de Oscar, que com certeza aí viria aí para parar o futebol brasileiro, né? Um jogador aí de Copa do Mundo, já atuou na seleção e um grande time da Chelsea, fez história aí com a camisa do Chelsea, jogando Premier League. Não é qualquer jogador, seria um jogador que chegaria a fazer impacto já no futebol brasileiro, no Flamengo, chegaria aí para brigar sim para cima dos titulares, para vestir a camisa ao manto sagrado aí e fazer história com a camisa do Mengão, né? O Flamengo, tive que o Flamengo está se reforçando demais aí nessa janela de transferência, caso se confirme aí Claudinho, que está praticamente fechado, podemos dizer 99% fechado, entre Flamengo e Claudinho está fechadíssimo. Agora só falta só o time russo, o Zenit aí, comprovar, assinar, carimbar essa contratação do Mengão. Já no caso de Oscar aí, seria um grande jogador do Flamengo, ele já pode fazer um pré-contrato já em breve, talvez o Flamengo chegue com o time da China, dê um adiantamento já para ele vir em definitivo já a partir de julho agora. Seria uma grande contratação aí, o time de Tite seria se reforçando ainda mais no mercado da bola. Vamos torcer aí, galera, por essa contratação se confirmar, que vai ser ótimo aí pro Flamengo, ótimo mesmo se o Flamengo perder alguns jogadores aí na janela aí que vai ter, né, das convocações da seleção brasileira, amistoso que ainda vai ter esse ano, a eliminatória. O Flamengo ainda vai continuar com um grande time, né, velho? Tem que brigar aí pelo título esse ano. Para mim, o Flamengo tem que dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. Duas prioridades, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Se for para deixar para poupar o jogador, foca na Copa do Brasil. Prioridade número 1, Libertadores, e depois Brasileirão. Tem que ganhar de qualquer jeito o Flamengo esse ano. O Palmeiras está aí, líder, né? Um dos líderes junto com o Botafogo, atual bicampeão. Não pode deixar o Palmeiras ganhar de novamente, não. Esse ano o Flamengo tem que focar no Brasileirão, contratou um técnico, né, capacitado, que gosta de participar desse campeonato de ponto corrido, é muito eficiente nisso, é um time que perde pouco. Então o Flamengo tem que focar no Brasileirão, por isso que está fazendo alguns reforços, né, para fortalecer ainda mais o elenco.